Olá! Bem, hoje vamos vestir a pele de detetives. Porquê? Porque a estatística, no fundo, é precisamente isso, um trabalho de investigação. Não se trata apenas de números, é sobre desvendar a verdade que está escondida por trás dos dados. E o grande mistério que temos para resolver é este: como é que, com apenas algumas pistas, uma pequena amostra de dados, conseguimos reconstruir a história toda, a verdade sobre um universo gigante? Parece quase impossível, como resolver um crime complexo a partir de uma única impressão digital. A nossa investigação vai seguir 5 passos. Primeiro, vamos perceber o que é uma estimativa inteligente. Depois, vamos decifrar os padrões do acaso. A seguir, investigar de trás para a frente, a partir dos dados. Vamos também analisar o que faz uma boa estimativa. E, por fim, vamos à procura da melhor estimativa de todas. Muito bem, vamos a isso. O problema da inferência é, na verdade, bastante direto. Nós temos as pistas, que são os nossos dados, e o que queremos descobrir é o processo, o mecanismo, o culpado que gerou essas pistas. Mas, claro, antes de apontar o dedo, qualquer bom detetive precisa de entender o modus operandi, os padrões do crime. Em estatística, chamamos a isto distribuições de probabilidade. São elas que nos dão um mapa de como as nossas pistas, os dados, se costumam comportar. E as nossas pistas dividem-se basicamente em 2 tipos. De um lado temos as discretas, aquelas que podemos contar, 1, 2, 3 testemunhas. Do outro temos as contínuas, aquelas que medimos numa escala, como a altura de um suspeito ou o tempo exato de um acontecimento. Ok, para decifrar estes padrões, precisamos de uma ferramenta essencial, o valor esperado. Pensem nisto como a média de todas as pistas que poderíamos vir a recolher. É o ponto central, o valor para o qual os nossos dados tendem a convergir. E esta imagem é perfeita para explicar a ideia. Se puséssemos todos os nossos dados numa balança, o valor esperado seria exatamente o ponto de equilíbrio. É literalmente o centro de gravidade de toda a informação que temos. E aqui vemos como isto funciona na prática. Para cada tipo de padrão, ou seja, para cada distribuição, há uma fórmula para encontrar este ponto de equilíbrio. Reparem, por exemplo, na distribuição normal. O valor esperado é simplesmente o seu centro. O parâmetro μ faz todo o sentido. Muito bem, já percebemos os padrões. Agora sim começa o verdadeiro trabalho de detetive. Com as pistas na mão, vamos fazer o caminho inverso para descobrir qual suspeito, ou seja, qual parâmetro, é a explicação mais provável para aquilo que encontramos. E a nossa ferramenta-chave aqui é a função de verossimilhança. Imaginem que é uma espécie de plausibilímetro. Para cada suspeito que temos na lista, ou seja, para cada valor possível do parâmetro, esta função dá-lhe uma pontuação. E uma pontuação alta significa que aquele suspeito é muito compatível com as provas. E como é que encontramos o suspeito com a pontuação mais alta? Pois, usamos o método sistemático, o chamado método da máxima verossimilhança. É basicamente uma receita, um processo passo a passo que, com um pouco de matemática, nos leva direitinhos ao valor do parâmetro, que melhor explica as pistas que encontramos. Mas, atenção, encontrar um suspeito principal não chega. Um bom detetive tem que ter a certeza de que o seu método é fiável. Por isso, agora vamos levar a nossa estimativa a julgamento para ver se ela se aguenta. Precisamos de critérios para avaliar a qualidade do nosso palpite. O primeiro critério é o viés. O que é isto? Bem, um método de investigação com viés é como um detetive com um preconceito, que tende a acusar sempre o mesmo tipo de pessoa. O que nós queremos é um método não visado, ou seja, um detetive justo que, em média, acerta em cheio no verdadeiro culpado. E o exemplo clássico de um detetive honesto é a média da amostra. É simples. Se quisermos estimar a altura média de uma população inteira, calcular a média da nossa amostra é um método que, em média, acerta no alvo. Não tem uma tendência para falhar para um lado ou para o outro. E isso leva-nos à medida final de qualidade, o erro quadrático médio, ou EQM. Pensem nisto como o relatório de avaliação do nosso detetive. Combina tanto o seu preconceito, o viés, como a sua consistência, a variância. Um detetive de elite é aquele que tem um EQM muito baixo. Ok, então já sabemos avaliar os nossos detetives, mas a pergunta agora fica mais ambiciosa. Será que existe um método de investigação perfeito? Não apenas um método bom, mas o melhor método possível? Certo, podemos ter um detetive honesto e com poucos erros, mas a grande questão é: há um limite para o quão preciso podemos ser? Será que existe uma espécie de velocidade máxima da investigação, um limite teórico que nenhum método, por muito bom que seja, consegue ultrapassar? E a resposta é sim, existe.
e chama-se o limite inferior de Kramer-Rao. Isto é basicamente o recorde mundial a ser batido. Diz-nos qual é a menor variância, ou seja, o menor erro aleatório, que qualquer detetive honesto e sem viés pode alguma vez esperar alcançar. É o padrão de ouro da precisão. E quando encontramos um método que consegue atingir esse limite, aí temos algo especial. Chamamos-lhe um estimador eficiente. É o Sherlock Holmes da estatística. É um método que extrai cada pingo de informação dos dados, sem desperdiçar absolutamente nada. É, de facto, a dedução perfeita. E agora, o momento da verdade. Reparem bem nesta tabela. Este é o clímax da investigação. Num caso específico, com dados binomiais, vejam só isto. A variância do nosso método é exatamente igual ao limite teórico de Kramer-Rao. Os valores batem certo na perfeição. E o que é que isso significa? Significa caso encerrado. O nosso método não é apenas bom, é comprovadamente o melhor possível entre todos os métodos honestos que existem. Para este problema em particular, encontramos o detetive perfeito. Então, para resumir a nossa investigação, começamos por entender os padrões dos dados, depois usamos a verossimilhança para encontrar o suspeito mais plausível. A seguir aprendemos a julgar a qualidade do nosso método com o viés e o EQM, e finalmente atingimos o padrão de ouro, o estimador eficiente, a dedução perfeita. E tudo isto deixa-nos com uma última questão para pensar. Se a estatística nos dá ferramentas tão poderosas, capazes de encontrar a melhor resposta possível a partir dos dados, o que é que nos impede de saber tudo? Quais são os limites do conhecimento, mesmo quando temos o detetive perfeito do nosso lado?